Pronto, agora sim. O tema dessa live, tá, gente? Ele é o inimigo invisível. É um inimigo que a gente não enxerga, mas que está o tempo todo com a gente, convivendo com a gente, que mais destrói pessoas que estão no processo a se tornar um trader profissional. E o objetivo é como você dominar a sua mente antes de dominar o mercado. Porque se o mercado ele é um mercado aonde as instituições estão o tempo todo tomando liquidez, derrubando, matando o varejo dia a dia, qual é a chance de você sobreviver a essa profissão se você não aprender a dominar? Por quê? Porque o mercado ele vai estimular e vai intensificar as suas emoções. Quem percebe isso no dia a dia? Que o mercado ele intensifica as suas emoções. Ele potencializa as suas emoções. Ele expande as suas emoções. E se você não tiver um domínio sobre você mesmo, você vai perder. E na verdade, gente, quando você perde, você não está perdendo sozinho. A sua família está perdendo. As pessoas que você nem conhece, mas que irão precisar de você, está perdendo. Todos saem perdendo. Não é só você. Então, nosso objetivo é te ajudar a construir uma habilidade que você vai conseguir vencer. E entenda que a verdade que ninguém te contou sobre isso é que se você não tratar e não desenvolver essa habilidade, e eu falo que o que fez eu sobreviver como trader foi justamente que eu passei anos da minha vida me desenvolvendo pessoalmente. E esse desenvolvimento pessoal fez com que eu vencesse todas as etapas dentro do processo de trade. Bom, o que que eu quero falar para você, gente? Não é o setup de operação, não é o ativo, não é a mesa, não são as regras. Nada disso é o seu inimigo principal que você tem que enfrentar. E eu já cansei de falar, a nossa estratégia, ela é simples e duplicável. Quem concorda comigo que o PO3 é uma estratégia simples e duplicável? Digita eu aí. A nossa estratégia é simples e duplicável. A gente já criou algo que qualquer pessoa consegue aplicar. Não tem tanta complexidade. Perfeito? É algo simples e duplicável. Mas o que que difere hoje de alguém que tem resultado? O que difere hoje alguém que tem resultado é como você reage emocionalmente no gráfico. O que que acontece com as suas emoções na hora que você está na frente do gráfico? Como você é induzido emocionalmente? Porque o mercado ele vai estimular o medo, a ganância. Ele vai potencializar essas duas emoções, o medo e a ganância. E muitas das vezes você vai cair em uma dessas emoções e o medo vai te paralisar e a ganância vai fazer com que você acelere esse processo. Então, eu tive que passar por isso, gente. Eu já contei essa história, eu perdi mais de 6 milhões de reais pela ganância. Não no, eu operando, mas foi através de investimentos errados. O tempo todo. E pensa, o inimigo ele quer te matar, roubar e destruir. Se ele tiver uma chance de te derrubar de vez, ele vai. E é isso que muita gente está vivendo no mercado. Está se machucando tanto que vai chegar uma hora que você vai se machucar de uma maneira que você não vai conseguir se levantar mais. E aí você vai, o quê? Desiste. Sai do processo. Tem alguém aqui que já desistiu do mercado antes? Você chegou em algum momento, tomou uma porrada, você saiu do mercado e falou assim, cara, isso não é para mim. E agora você até voltou.
tá tentando de novo. Mas já aconteceu isso com você? Então, dentro dessa jornada do trade e aquele ciclo de querer ganhar dinheiro fácil, querer o setup milagroso, querer uma sala de sinal que vai, você só vai copiar e colar e vai ganhar dinheiro, querer um robô que vai operar para você e você vai ganhar dinheiro no mercado sem fazer nada. Tudo isso eu já vivi. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é você ficar forte psicologicamente, você melhorar suas crenças e você, depois disso, você pegar um método que funciona. Só que as pessoas invertem. As pessoas querem o método, querem a estratégia, querem as ferramentas, mas sem tratar por dentro o que ninguém vê. Tem muitos de vocês que vocês podem pegar o gráfico e dar uma aula de trade. Já dominaram tudo. Sabe as ferramentas, sabe usar o TradingView, sabe usar a plataforma, sabe tudo. Mas quando você vai para o gráfico, você e o gráfico, o que que acontece, gente? Pode ser sincero, fala aí. Tudo que você tem de teoria, nada acontece. No gráfico, tudo acontece o oposto do que você sabe. E, gente, vou fazer uma pergunta dura agora. Eu queria que você me respondesse com sinceridade. O que que você sente? Qual sentimento passa na sua cabeça quando você sabe a gestão, quando você entende da análise, quando você sabe usar as ferramentas, quando você intelectualmente você é bom, mas no final, na prática, você faz tudo o oposto do que você sabe que não tem que fazer, do que você sabe que você tem que fazer. Qual o sentimento? Escreve aí para mim no chat. O que que você sente nesse exato momento quando você vê tudo o que você teria que fazer, mas você faz o oposto? Já viu aquela parte na Bíblia que fala que mesmo eu não, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Imagina essa guerra entre a carne e o espírito, as emoções e a razão. A razão diz, você tem que fazer isso. Mas suas emoções nunca deixam você fazer o que tem que ser feito. Você sempre vai pelo mal, pelas ações erradas. Por que que eu estou falando isso tudo? Porque a gente vai fazer um trabalho intensivo para levar você para outro nível, para fazer você se fortalecer emocionalmente. E desde quando a gente começou na ITF, eu tenho uma pegada de coach, de inteligência emocional. Eu estudei isso minha vida toda. O Davis também. O cara é um Iron Man. O cara é um Iron Man, gente. O cara tá treinando pro Iron Man. Não preciso nem falar. O quanto o cara tem que ser forte emocionalmente, fisicamente, para poder passar por esse processo. Só que existe uma pessoa que ela tem um dom para isso. Um cara que, quando eu trouxe para se juntar ao propósito da ETF, é um cara que a vida dele reflete perseverança, desenvolvimento pessoal, aonde não tinha nenhuma possibilidade, onde as pessoas não viam nenhuma possibilidade, existiu crescimento. Veio de uma estrutura familiar completamente destruída, veio num ambiente educativo zero, veio de uma zona de comunidade, morava numa comunidade do Rio de Janeiro, onde todo mundo só queria ser bandido, queria fazer coisa errada, mas ele decidiu se desenvolver. Virou um treinador de pessoas, ajudou várias outras pessoas a se desenvolver. E aí ele falou: Gabriel, eu percebo que a galera, por mais que tenha técnica, eu quero ajudar eles a se desenvolver emocionalmente. E aí eu comecei a perceber que os alunos dele não tinham a mesma técnica que os nossos alunos, mas estavam tendo bons resultados. Por quê? Porque ele começou a engenharia reversa.
que é a engenharia certa. Primeiro eu preciso ser para depois ter. Começou a trabalhar a identidade da pessoa, as crenças das pessoas, o desenvolvimento pessoal das pessoas. E fizeram com que essas pessoas tivessem mais capacidade emocional para aguentar o processo, para não abortar o processo. E então, hoje ele é referência não só na ETF, mas fora da ETF, no mercado, aí fora, como um cara muito forte mentalmente, muito forte em desenvolvimento pessoal, e ele tem todas as ferramentas de coach, de alto desempenho, para poder agregar para gente. E eu decidi chamar esse cara para dar uma aula hoje para gente, para ele poder entregar o conteúdo dele, para ele poder trazer algo de valor para a nossa comunidade, para os alunos nossos. E eu queria muito que você pegasse os próximos minutos e realmente você anotasse tudo para poder receber esse conteúdo de altíssimo valor, que é do Rafael. Rafael está online aí? Rafael Stoffel é um grande amigo, parceiro, sócio de negócio e referência para mim em desenvolvimento pessoal. E eu estou muito feliz pelo caminho que a ITF está indo, de ter realmente juntar habilidade, estilo de vida, desenvolvimento pessoal, atividade física. Eu estou muito feliz por isso e espero que vocês peguem esses próximos minutos e esvaziem o copo para poder receber, para sair daqui com o copo cheio, sair talvez com uma perspectiva de crença, de ações que você vai ter que aplicar a partir de amanhã para você de fato ser livre do seu maior inimigo, que é você mesmo. Então receba aí com muita energia, bate palma aí, digita 10 aí para o Rafa já sentir a energia de vocês, o quanto vocês estão realmente inconformados com a situação atual de vocês e que vocês querem romper e evoluir, principalmente na parte emocional e no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Tamo junto, Rafinha. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia a todos vocês. Que prazer estar aqui, um prazer enorme. É sempre muito bom estar junto, né? Da galera, sempre muito bom estar transbordando um pouquinho do nosso conhecimento. Obrigado, Rubim, pela referência maravilhosa. É maravilhoso você ver um parceiro, um amigo, um cara que você admira muito como mentor também de tudo que a gente já aprendeu com ele. A gente sabe que a gente está diante de um dos maiores mentores do Brasil, né, que é o Rubim, e isso eu acompanho essa jornada há 9 anos, há 10 anos, desde quando nós nos conhecemos numa empresa e nós dois nos tornamos grandes líderes dessa empresa e ali criou-se uma admiração absurda, né? E olha como que Deus faz as coisas. Eu, nós nos conhecemos quando eu treinava o time dele há 9 anos atrás, mesmo sem ganhar nada em troca. Olha o poder da semente. Era em outra cidade e ele tinha uma equipe lá nessa outra cidade e eu treinava essa galera mesmo sem receber nada em troca, por por amor, por fazer essas pessoas crescerem. E aí, anos depois, nós tivemos a oportunidade de fazer negócios juntos e tem sido um sucesso absurdo. Então, isso tudo é o poder da semente, né? O poder da semente boa, tudo aquilo que você planta de bom na vida de alguém, acredite, possa demorar um pouco, mas vai retornar. Mesmo que demore, vai retornar para você, tá? Então eu tô aqui para transbordar um pouquinho do que mudou de verdade a minha vida. Eu gosto muito de mostrar, eu gosto muito de provar, eu gosto muito da prática, do tato, sabe? É, tudo que eu estudei na minha vida não se compara com tudo que eu vivi, não se compara com os erros e acertos. Eu acho que esses erros e acertos fazem muito mais pessoas chegarem no ponto que precisam do que toda a teoria que eu estudei, sabe? Então, eu vou compartilhar aqui. A tela tem três laminazinhas aqui, só para você entender um pouquinho de onde eu vim, o que que eu fiz, o que que mudou a minha vida de verdade e que estão vendo minha tela. Aí, se estiver vendo minha tela, digita 10 por favor, galera. Eu não tenho muita, eu não tenho
muita familiaridade com o Zoom. Ah, chegou. Eu uso muito o Meet, mas o Zoom tá maravilhoso aqui, tá? Então, só para vocês verem aqui, 10 tá ouvindo, tá vendo minha tela, todo mundo? Digita 10 aí para mim. Carlos digitou 10 ali, tem mais. Ah, perfeito, gente. É, Então, por que eu coloquei essa tela aqui onde tudo começou? Hoje, eu sou nascido e criado em uma favela aqui do Rio de Janeiro, chamada Nova Iguaçu. Em frente à minha casa era o tráfico de drogas, chamado Engenho Pequeno, era divisa de Nova Iguaçu com Belfor Roxo. Em frente à minha casa era o tráfico de drogas a minha vida inteira. Por que eu tô te mostrando isso? Porque eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo, 70% da família do meu pai são traficantes. Mas minha mãe me criou com honra. Minha mãe me criou para ser diferente. Minha mãe me criou para que eu conquistasse tudo que eu quisesse, mas com caráter, sabe? Então, o que eu estou mostrando aqui é só para você ver que é possível. Que é possível, cara, independente da situação que você tá, independente do momento que você tá, caramba, mas eu só quebrei a cara até hoje. Cara, mas eu tô passando a pior fase financeira da minha vida. Cara, eu tô passando o pior deserto da minha vida, eu tô conhecendo o fundo do poço. Eu tô aqui para te falar que é possível. Eu passei por muitas vezes esse fundo do poço, por muitas vezes. Eu, onde eu nasci, fui criado, eu não tinha oportunidade. A minha mãe me criou com salário mínimo a vida inteira. Nunca me faltou nada, graças a Deus, mas nunca me sobrou também. Então, eu tive que criar o meu próprio caminho. E hoje eu crio, eu treino meus filhos, porque filho a gente não cria, a gente cria gado. Filho a gente treina. Eu treino os meus filhos, apesar da nossa vida ter uma situação bacana, mas eu treino os meus filhos diante da dificuldade, para eles entenderem que é a dificuldade que forma o nosso caráter, que são as dificuldades, as barreiras, os desafios que vão tornando nossa casca grossa para que a gente consiga romper cada vez mais. Então, independente do momento que você está passando hoje, cara, Rafa, eu só quebrei. Rafa, eu, cara, cheguei perto de destruir as minhas finanças e eu trato com tanta responsabilidade esse propósito que Deus colocou no meu coração, porque eu sei o quanto o mercado financeiro, usado de uma forma errada, pode destruir a vida de uma pessoa, pode acabar com o casamento, pode fazer gente vender casa, vender carro, como tem várias pessoas que já fizeram isso. E quantas pessoas já se mataram, gente? Já se mataram. Sabe por quê? Porque hoje eu enxergo o mercado financeiro como uma ferramenta mais potente do mundo para mudar a vida de uma pessoa ou para destruir a vida de uma pessoa. Então, Deus colocou um propósito no meu coração, meu filho, a mesma transformação que eu propus na sua vida. Você precisa ajudar outras pessoas a chegar também. Então, mais do que ajudar a chegar, é evitar que ela use essa ferramenta de forma errada, porque ela pode destruir para sempre a vida dela. Então, isso se tornou o nosso propósito de vida e é por isso que nós estamos juntos hoje, Rubim. Eu já tinha minha empresa, né? Só para vocês entenderem aqui, eu comecei a empreender muito jovem, eu não tinha possibilidade, eu nunca acreditei que era uma faculdade, um concurso que mudaria minha vida, meus sonhos eram muito maior do que isso. E eu comecei a empreender com 15 anos. E tive restaurante, quebrei, tive choperia, quebrei, tive hamburgueria, quebrei, tive lava-jato, quebrei. Uma porrada de coisa que eu tentei fazer na vida e quebrei. Mas eu sempre soube que não importasse quantas vezes eu cairia, que eu continuaria levantando e uma hora eu ia acertar. Eu sempre soube disso. Até que eu conheci a oportunidade que mudou minha vida, que foi uma ferramenta chamada multinível. Por que que mudou minha vida? Eu quebrei com restaurante, com choperia, com hamburgueria e com Lava Jato, porque foram três pilares que não deixaram eu ter resultado. E eu, como 99% dos empreendedores, abri um negócio sem gestão financeira, eu não tinha nenhuma habilidade de gestão financeira. Qual a possibilidade de você abrir um restaurante e ele dar certo sem gestão financeira? Zero. Sem conhecimento de mercado. O que é conhecimento de mercado? Saber o ponto que você vai abrir, saber qual o ticket médio do seu produto, saber qual público você vai atingir, qual será o distribuidor do seu restaurante, como que você vai pegar um valor melhor de distribuição. Eu não tinha nada disso. Eu só sabia fazer uma comida e fui abrir um restaurante. Qual é a chance disso dar certo? Quase zero. Quase zero. E o terceiro, eu não tinha um mentor. Eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha ninguém para me direcionar, não tinha ninguém. Então eu não tinha gestão financeira
eu não tinha conhecimento de mercado e eu não tinha um mentor para me ensinar. Qual a possibilidade disso dar certo? Quase zero. E as pessoas têm cometido os mesmos erros aqui no mercado financeiro. É exatamente a mesma coisa. Um dos grandes erros das pessoas é não enxergar o mercado financeiro como um negócio. O mercado financeiro é seu patrimônio, meu irmão. É como se fosse seu restaurante. E do mesmo modo que não tem como um restaurante prosperar ou crescer sem gestão financeira, aqui também não. Tem muita gente que está encarando o mercado financeiro como aposta. Ah, irmão, se eu quebrar a conta, quebrei, eu pego outra. Que isso? Você não está dando valor ao seu dinheiro, cara. Qualquer habilidade, ou qualquer tipo, qualquer nicho de negócio que você fizer na sua vida, se você não tiver uma gestão financeira clara, se você não tiver um conhecimento de mercado, e no mercado financeiro é o quê? É o conhecimento operacional. E se você não tiver um ambiente que te impulsione a crescer, cara, vai dar errado. Então, o que que você tem aqui? Você tem um ambiente extraordinário. Um ambiente que a ETF tem criado é extraordinário. Um ambiente de positividade, um ambiente de conhecimento, um ambiente que eleva o nível. A possibilidade de te formar um trader financiado. Então, no ambiente certo você já está. Agora, conhecimento de mercado, conhecimento operacional, você tem os maiores especialistas do Brasil, cara. O Rubinho Davis é brincadeira o que ele sabe de estratégia, de operacional. Nunca vi ninguém no mercado igual. É numa sabedoria absurda. Então vocês têm isso. E a parte de gestão, a parte de gerir suas emoções, que eu acredito que é onde está o problema de 99% das pessoas. E é por isso que eu me desenvolvi tanto. Então, quando eu conheci essa oportunidade, foi a primeira vez que eu tive um mentor na minha vida. A primeira vez que eu tive alguém para falar assim, cara, estuda isso aqui, estuda isso, se desenvolve. E ali eu aprendi que eu nunca, jamais conseguiria mudar a minha realidade enquanto eu não mudasse a minha mentalidade. Ali eu entendi. E aí, meu irmão, eu mergulhei fundo no conhecimento, mergulhei fundo no estudo e me tornei um grande treinador de pessoas. Fiz mais de 5 formações de coach, fiz neurociência, fiz psicologia. Eu queria entender o cérebro humano. Eu queria entender o que que impedia aquelas pessoas que moravam na minha realidade, na comunidade, o que que impedia essas pessoas de vencerem? O porquê que as pessoas se conformavam com uma vida tão mediana, com uma vida que para elas era uma vida confortável, mas para mim era uma completa vida de desconforto, de você ter o limite para comer, cara. De você não poder pagar uma escola legal pro teu filho, de você não poder pagar um plano de saúde pro teu filho, de você não poder comprar uma comida boa pro seu filho. Como que as pessoas se conformam com isso? Eu queria entender a mente das pessoas. E foi por isso que eu mergulhei no desenvolvimento pessoal, porque eu fui completamente transformado. Parece que Deus me preparou para esse momento. Quando eu conheci aquilo ali, eu falei, cara, é isso. E eu estava passando pelo maior deserto da minha vida. Eu tinha acabado de quebrar com um restaurante, cachorro com hamburgueria seguidos, devendo mais de 100 mil reais a banco, devendo mais de 20 mil reais a agiota, tava pagando 5 mil de juros por mês a agiota. Foi assim que eu finalizei o ano de 2015, o pior fim de ano da minha vida, onde eu não tive dinheiro para fazer uma ceia de Natal para minha família, cara. Então eu conheci o fundo do poço. Me lembro como se fosse hoje, que foi a grande virada de chave da minha vida. Fim de ano, Natal, não tinha dinheiro para fazer uma ceia, e minha mãe falou assim, filho, vem, isso marcou minha história para sempre. E de repente você está passando hoje pelo mesmo momento. Um momento muito difícil, financeiramente falando, que está abalando outras áreas, está abalando o casamento, está abalando outras áreas, está abalando sua saúde mental. De repente você está se encontrando no fundo do poço agora, como eu me encontrei. Cara, eu morava em frente ao tráfico de drogas, saía tiroteio, minha filha tinha que se esconder debaixo da cama. Quebrei com 3 negócios de uma vez. Fiquei devendo banco, agiota. E ali eu me perguntava, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu não sou o cara que fica esperando cair do céu, não. Eu sou o cara que corre atrás. Por que que não acontece comigo? Aí eu fui entender que tudo tem um propósito e um processo debaixo das mãos de Deus. Deus estava me preparando e me forjando para algo muito maior, algo grandioso. E aí, viramos o ano, esse foi o grande ponto a virada de chave. Minha mãe falou assim: filho, vem passar o Natal aqui em casa.
com as, com as minhas tias lá, que todo mundo se reunia, só que era uma inteira, todo mundo inteirava. E eu não tinha dinheiro para inteirar, meu irmão. Então, de repente você está passando por esse mesmo momento difícil, você vai precisar encontrar um ponto de virada. Esse foi o ponto de virada da minha vida, um ponto de virada. Que eu falei, cara, eu não aceito mais isso. E aí eu falei, mãe, não tem como, não tenho dinheiro para fazer uma ceia, não tenho dinheiro para inteirar, eu vou ficar com vergonha. Ela, não, filho, vem. Eu já conversei com a sua tia, a gente vai pagar aqui. Beleza, aí foi eu, minha esposa e minha filha. Minha filha tinha 4 anos de idade, a mais nova. E aí, fomos lá na ceia, meia-noite, tudo rolando legal. E aí, do nada, minha filha vem chorando. Minha filha de 4 anos. Mas um choro de sentimento, sabe? Não era um choro de se caiu, se machucou. E eu, o que que foi, filha? Fala pra mim. Ela nada de falar. E eu já ficando nervoso, levei ela lá pra fora. Falei, filha, por favor, fala, você tá deixando o papai muito nervoso. E minha filha de 4 anos, meu irmão, falou algo pra mim que foi uma facada no meu coração, mas que serviu como maior combustível da minha vida. Ela falou, papai, eu fui uma filha ruim o ano inteiro? Falei, por que, filha? Por que você tá falando isso? "É porque o Papai Noel passou aqui e deixou presente pra todas as minhas priminhas e não deixou pra mim. A minha família não sabia que eu ia pra lá, cara. Ninguém comprou presente pra minha filha. Eu não tinha comprado, eu não tinha um dinheiro pra comprar. Aquela ali foi a maior facada que eu tomei no meu coração, irmão. Mas foi o maior combustível que Deus colocou em mim pra virar a chave da minha vida. Então, independente do momento que você tá hoje, meu irmão, use de combustível. Use de combustível pra virar isso. Pra você que tá batendo cabeça, pra você que tá, cara, que tá quebrando e errando com a mesma coisa, cara, decide, cara, eu não posso mais errar, minha família depende disso. Uma decisão sua muda pra sempre a vida da tua família inteira, cara. E aí virou o ano 2016, foi quando pela primeira vez eu tive um mentor. Eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade como nunca na minha vida. Eu vou entregar tudo que eu tenho, buscar tudo que eu tenho pra buscar. Eu vou me dedicar como nunca me dediquei pra conseguir alcançar o resultado que eu nunca alcancei. E essa é a dica que eu dou. Se você se dedicar aqui como nunca se dedicou na vida, você vai alcançar um resultado que você nunca alcançou. E aí, muito rápido, muito rápido. Quando você está preparado para a oportunidade, quando você está envolvido, quando você está determinado, é muito rápido a oportunidade chegar e fazer assim, ó. Buf! 2015, o pior fim de ano da minha vida, devendo mais de 100 mil reais a banco, devendo agiota, destruído. Em fevereiro de 2016, eu conheci a oportunidade que mudou a minha vida. 10 meses depois, 10 meses depois, eu estava ganhando 40 mil reais por mês. 10 meses depois. Que é isso? É a combustão do combustível que vai te fazer dar a grande virada com a oportunidade. De você agarrar a oportunidade que vai fazer você virar o game. É isso. E eu acredito fielmente, se você pegar o teu momento hoje, que de repente não tá bom, usar isso de combustível para essa oportunidade que a ETF dá, meu irmão, você pode virar para sempre a tua vida. E olha que ganhar 40 mil por mês é muito mais viável, visível, alcançável no mercado financeiro do que lá atrás. Muito mais. Do que na oportunidade que a gente utilizou lá atrás. Muito mais. Então, que vocês aproveitem essa oportunidade. E daí, aqui eu me desenvolvi, passei o Brasil todo dando treinamento, dei treinamento em vários lugares do Brasil e fora do Brasil também. Dei treinamento na Bolívia, na Colômbia, no Peru. Então, aqui eu me tornei um especialista, um perito em desenvolvimento humano, em inteligência emocional. Eu entendi o que faz as pessoas tomarem decisões impulsivas ou se conformarem na zona de desconforto. Eu entendi tudo isso. E o que eu fiz de 6 anos para cá? Apliquei no trade. E aí me tornei um dos maiores treinadores de inteligência emocional para traders de elite do Brasil. E aí quando eu falo de unir o propósito, né? Quando eu falo de unir o propósito, eu tinha minha empresa, né? Eu sou empresário hoje de outros negócios, outros segmentos também. E eu tinha minha empresa de educacional no digital, do mercado financeiro. E nós nos reencontramos, o Rubim, com a ETF. E aí nós nos perguntamos, cara, será que um em um dá três? Será que se a gente juntar, a gente consegue construir algo grandioso juntos? E o resultado tem sido surreal. O resultado tem sido extraordinário dessa parceria. Porque uniu algo grandioso que nós já tínhamos para construir algo grandioso. Entende? É,
Então, gente, eu vou passar aqui para vocês. Só um minuto. Ô, amor, você atende aí? É o Claro. Vem cá, fala para ele que 20 minutinhos. Eu vou terminar. Tá? Fala para ele se ele precisar fazer alguma coisa lá fora, que ele pode fazer. Tá bom? Desculpa, gente. Chegou o rapaz para instalar um momento de internet aqui. É, então, gente. Então, que vocês entendam um pouquinho do que me fez tomar essa decisão, do que me fez evoluir, do que me fez essa mudança de mentalidade, né? Nós rodamos o Brasil todo no treinamento de inteligência emocional, de educação financeira e inteligência financeira. Inteligência financeira e educação financeira são coisas completamente diferentes. Inteligência financeira está relacionada a todas as suas crenças limitantes, seus traumas passados, que isso pode estar impedindo você de prosperar e você nem sabe. Educação financeira é você ser educado, é o conhecimento que você tem para ter uma boa gestão financeira, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, hoje nós temos um grande treinamento chamado Mindset Trader Pro, que já tem alguns anos, né? E que a gente desenvolve todas essas habilidades de inteligência financeira e de educação financeira para que as pessoas prosperem de verdade, tá? E aqui rodamos o Brasil todo um pouquinho, estou mostrando um pouquinho aqui, um pouquinho do conhecimento para vocês seguirem alguém. Vocês precisam avaliar três coisas nessas pessoas. Três coisas reais. Primeira, conhecimento, que ela tem conhecimento para transbordar e agregar. Segundo, resultado, resultado de verdade, né? Esse fanfarrão, vendedor de ilusão aí da internet que às vezes vai lá, é, tenta mostrar alguma coisa só para vender, o cara não sabe nem nada de mercado financeiro. Então, conhecimento, resultado e propósito. Precisa entender o propósito. E qual é o meu propósito hoje, cara? Fazer com milhares de pessoas o que Deus fez com a minha vida um dia. Porque se não fosse aquele anjo que Deus me enviou, cara, para ser o meu mentor, eu jamais chegaria onde eu cheguei hoje. Jamais. E hoje eu quero ser esse anjo na vida de milhares de pessoas. Hoje eu quero transbordar esse conhecimento na vida de milhares de pessoas, como a gente já vem fazendo. Então, esse é o nosso propósito. Esse é o propósito que a gente tem, tá? E a gente vai transbordar em vocês um pouquinho do que e de e jamais pense que isso aqui é para me engrandecer de alguma forma, que não é. É só para te mostrar que é possível, que não importa de onde você venha, não importa a situação que você está hoje, não importa se a situação tá boa, se não tá, se você veio de família rica ou pobre, não importa. É possível, cara. É possível, um moleque sair da favela para ir para Cancún. A frase que eu coloquei para essa foto é: o impossível é só questão de opinião. Todo mundo falava para mim que era impossível. Todo mundo falava para mim lá atrás, minha família, que eu era sonhador demais. Mas eu sabia o sonho que eu tinha que queimava no meu peito, porque se Deus colocou um sonho no seu peito, acredite, ele vai cumprir. Deus jamais colocaria um sonho no nosso coração se ele não tivesse a intenção de cumprir. Jamais. E aí, gosto dessa frase aqui também: saímos de uma favela para Paris, né? Nunca deixe ninguém falar que seus sonhos são grandes demais para você. Nunca deixe. Porque falaram para mim que era grande. E lá estava eu em Paris, um moleque da favela, que nunca tinha saído nem da cidade que eu morava. E a última viagem que nós fizemos, fomos para Dubai. Tive a honra, o privilégio e o sonho realizado de levar minha esposa e minha filha para Dubai. Tá vendo essa filha aqui? Foi ela que não teve um presente do Papai Noel. Agora imagina eu chegar a meses de não poder dar um danoninho para minha filha, de não ter um presente para dar e poder ver esse sorrisão aqui dela em Dubai. Então, eu queria só compartilhar essas coisas com você, porque eu acredito muito, cara, que o sucesso está muito mais relacionado a como está a sua mente do que a qualquer tipo de outra coisa. Eu falo claramente e com a certeza do que eu falo. Um trader de sucesso, ele é formado em 90% gestão e inteligência emocional e 10% conhecimento operacional. 10%. E por que que eu falo isso com tanta clareza e com tanta autonomia? Porque eu vivencio isso, esses treinamentos há alguns anos. Eu vivencio isso. Então, hoje eu vejo o que os alunos passam, o que que acontece, e vou dar um exemplo claro. Vou dar um exemplo claro do que acontece. Você vai lá, faz todo o backtest, você opera na conta demo, você faz tudo direitinho, cara, tá tudo perfeito. E aí, quando você vai lá entrar na conta real, você perde o controle. Perde o controle achando que, cara, vou ganhar mais um pouquinho, vou ganhar mais um pouquinho e bota tudo a perder. Ou então, tomou um stop
Você sabe que está no seu plano de trading. Você sabe que não pode fazer de novo. Você sabe que não pode pegar outra entrada, mas não, vou ficar aqui só olhando para o gráfico. Vou ficar aqui só olhando para o gráfico para ver se vai fazer o movimento que eu esperava. Automaticamente o teu cérebro vai lá e faz você clicar de novo. E aí você toma mais um stop. Fala, caraca, ali já começa a subir um frio. Ali já não tem mais racional nenhum. É só tua emoção que tá tomando conta. Aí você fala, não, cara, agora bateu no segundo aqui, agora vai voltar. Aí você vai lá e entra de novo. Toma mais um stop. Você já chegou na loucura ali. Ali você fala, cara, quer saber? Já errei duas vezes. Agora ou eu recupero tudo ou eu quebro de vez. E aí você vai lá, entra de novo e você quebra. Quem já passou por isso aí, digita 10 aí pra mim ver. Se foi só eu que passei, ou se é só os meus alunos que passaram, ou se aqui tem alguém que já passou por isso. Que é o famoso dia de fúria. Você não aceita perder. Você não aceita o stop. Tá tudo indo bem. A semana tá indo bem, a quinzena tá indo bem, um mês tá indo bem. Mas quando vem a desgrama de um stop, você bota tudo a perder. Por que que eu te falo isso? E tem gente que continua passando, só que o pior não tá aí. Gente, grava isso. Grava isso. O pior não tá aí. Sabe onde é o pior? O pior é que você vai investir em outra conta, você vai investir mais capital e o teu cérebro vai te enganar, te manipular, falando que dessa vez vai ser diferente. Não, teu cérebro fala assim, não, agora eu já sei como não errar. Já sei como não errar. Dessa vez vai ser diferente. E você erra exatamente com a mesma coisa. Exatamente. Sabe por quê? Porque você ainda não percebeu que o teu problema é emocional. Tem muita gente que fica pulando de estratégia em estratégia. Não, cara, quando eu achar a estratégia, cara, vai ser o estouro, eu vou ficar milionário. Você vai ficar procurando por 10, 20, 30 anos. E não vai achar porque não é estratégia. Já teve operacionais aqui nossos que já ficou 15 dias, um mês, quase um mês sem stop. E por que que 80%, 70% ou 60% não consegue sacar? Por quê? Porque na hora do gráfico é você contra o seu maior inimigo, meu irmão. A sua mente. Não é o operacional. Se fosse só o operacional, tava todo mundo milionário junto. Você precisa entender que o jogo do trading é 90% emocional. E se você tem um bloqueio emocional, gente, se você tem um bloqueio emocional, se você fica ansioso na hora da operação, se você quer ganhar mais do que tem que ganhar, não, cara, peguei, eu preciso pagar minha conta, eu tenho que ganhar mais. Se você não aceita perder, se você dá mais de um, dois cliques por dia, se você acha que quanto mais operação você pegar, mais dinheiro você vai ganhar. Se você tem algum tipo desses de bloqueio emocional, irmão, grave o que eu tô te falando. A única forma de curar bloqueio emocional que eu encontrei nesses 6 anos de mercado financeiro, treinando pessoas, treinando trader de elite, operando com 1 milhão, com 2 milhões, treinando trader de elite de verdade. A única forma que eu encontrei de solucionar o problema de bloqueio emocional, de descontrole emocional do cara, é com acompanhamento individual. É a única forma. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Com sala de operação, você não consegue bloquear o seu descontrole emocional. Com aula gravada, você não consegue bloquear o descontrole emocional. E por que que com acompanhamento individual consegue? Porque com acompanhamento individual você vai ter um personal, um trader, um especialista que entende de descontrole. Hoje eu entendo exatamente o que faz o meu aluno ter descontrole emocional. Hoje eu entendo qual o bloqueio. Eu faço uma reunião de onboard, um raio-x mental e operacional do meu aluno, e ali eu entendo qual trauma, qual crença limitante, qual trauma, o que que tem bloqueado a mente dele, feito ele tomar decisões impulsivas na frente do gráfico. E aí, quando eu avalio isso, eu já enxergo onde está o problema, porque eu entendo de mente. Eu enxergo onde está o problema e vou lá e bloqueio a mente dele. Bloqueio ele contra o maior inimigo dele. Com o quê? Com ferramentas. Então, gente, é muito claro e notório. Se eu e você, se a gente for abrir um restaurante aqui agora, que é o meu caso, que quebrei. Se a gente for abrir um restaurante aqui agora, vê qual a possibilidade. Eu vou abrir um restaurante sozinho, normal, com a força do meu braço, só porque eu sei fazer uma comida.
e você vai abrir uma franquia do Spoleto, que vai ter um gestor abrindo todo o operacional da franquia contigo. Quem tem maior possibilidade de dar certo? Você com o gestor fazendo tudo de acompanhamento ou eu sozinho? Vocês. Vou dar um exemplo de um personal. Se você começar a fazer uma dieta e você tem um objetivo de perder peso, eu também. Só que eu estou começando com endócrino, com nutricionista e com um personal, e você está começando sozinho. Quem vai ter o resultado mais rápido? Sou eu. Então, tudo na vida que você puder optar por um acompanhamento individual, opte por isso. Vou dar um exemplo. Eu precisei contratar uma consultoria comercial para expandir o meu time comercial da minha empresa. E aí, ela tinha dois planos: R$ 20.000, que ela me passaria as aulas, o ecossistema e os processos para eu pegar e ensinar o meu time. Ou ela tinha um plano de R$ 40.000, onde vinha um gestor para implementar tudo isso no meu time. Qual que você acha que eu escolhi? O de 40. Resultado: 3 meses depois eu dobrei o faturamento. Eu economizei tempo e dinheiro. Então, no trading, a única forma que eu enxerguei de bloquear o descontrole emocional de alguém é através do acompanhamento individual. E isso eu vou mostrar aqui na prática, na prova. Eu falei que eu gosto de mostrar. A gente, lá no nosso produto, está passando por uma fase ruim, uma tempestade de verdade, de dias ruins de operação. E aí, nesses dias ruins, olha o que é a mensagem de um acompanhado meu, tá? Do mentorado meu. Mas você tá maluco, velho? Tipo, o controle que eu tô tendo. Ó, vê se vocês vão escutar aí, ó. Às vezes tem dia. Mas você tá maluco, velho? Tipo, o controle que eu tô tendo, tipo, de seguir o operacional. Às vezes tem dia de achar melhor não operar, deixar quieto. Antigamente eu nunca fiz isso, cara. Eu sempre fui agoniado, eu sempre tinha que dar um clique no dia. Eu sempre tinha que entrar. E pra mim, todo dia eu tinha que dar uma entrada, ou até mais de uma entrada. Eu tinha que sair no lucro, entendeu? Hoje eu vendo que eu tô com, tipo, seguindo o gerenciamento, seguindo um plano, né? Fazendo tudo certinho, tipo, eu tenho a meta do dia, mas se o mercado tá favorável, às vezes não operar também é operar. E isso antigamente, cara, eu não conseguia fazer, por isso que eu quebrava a conta. Se eu tivesse essas contas antigamente, já tinha quebrado. Então, eu tô muito feliz por isso, cara, por eu estar conseguindo, por eu ter essa conta ainda de 25K, ter essa conta de 50K, e eu tenho fé que eu vou conseguir aprovar elas ainda e eu vou mandar aqui pra você. Tenho dúvida disso. Entende isso? Deixa eu pegar um outro resultado aqui que é muito bacana o áudio dele. Isso são pessoas que 2, 3 anos sem resultado, que começaram o acompanhamento individual, que enxergaram que sozinho não conseguem bloquear o descontrole emocional, que sozinho, se o cara continuar, se o problema dele foi emocional e ele tiver sozinho, você vai passar 1, 2, 3, 5, 10 anos e não tem como mudar sozinho. Ou você vai ter um profissional de verdade que vai pegar na tua mão, vai entender o que está acontecendo na tua mente e vai te blindar, ou você corre um grande risco de passar anos e anos caindo na mesma armadilha que o cérebro conta, que faz você quebrar as contas. Olha esse áudio aqui para a gente finalizar. Isso, professor, no caso, se eu arriscar 1% amanhã, uma operação o quê? Eu já aprovo ela, professor. Tá tudo ok. Tô feliz demais. Tô feliz demais. Primeira vez que eu tenho um resultado sem aquela pressão psicológica, sabe? Sabendo que tô fazendo certo. Excelente, Gil, excelente. A gente vai comemorar essa aprovação amanhã. Você pode continuar com essa entrada. Amanhã eu vou te falar como vai estar o mercado, tá? Se o mercado estiver propício, eu vou te falar, pode entrar com 1%. Me lembra amanhã, me manda uma mensagem amanhã, antes da operação, tá? Quando for umas 10 horas ali, 10h10, mais ou menos, você me manda, tá? Que eu vou te falar. E aí a gente vai pegar esse tickzão amanhã para aprovar ela amanhã. Se o mercado estiver ruim, eu falo para você reduzir lá na metade, tá? No 0,5%. Beleza? Se o mercado estiver bom, a gente vai para 1%. Certo, professor. Amanhã eu mando mensagem. Ô, professor, não tenho nem palavra para lhe agradecer, de verdade. Tá mudando minha mentalidade. Tá mudando tudo mesmo, né? Obrigadão, obrigadão de coração mesmo. Só agradecer a Deus por ter te conhecido primeiro. E depois agradecer ao Senhor pelo esforço que tá fazendo com a gente. Então, gente, hoje a única forma que eu encontrei de curar
aqueles que têm problema com controle emocional, foi com acompanhamento individual. E aí, a ETF, o Rubin, né, e toda a ETF viram isso, né, que mesmo com um resultado operacional menor do que toda a ETF, os alunos lá tinham um resultado grandioso. Por quê? Porque eu trabalho diretamente, no acompanhamento individual, eu trabalho diretamente a mentalidade do cara. E aí surgiu as parcerias, primeira coisa, que falou, cara, a gente precisa implantar esse treinamento aqui lá com o Filipão. E agora surgiu a possibilidade do Rubim da gente fazer essa parceria também de, cara, o Rubim já tem um operacional extraordinário. E se a gente tem alguém para pegar, acompanhar de forma individual, blindar todo o emocional, eu acho que a gente vai levar todos os alunos aqui do ETF Premium também para outro nível, para outro nível. Então, a gente bolou algo muito especial, né, Rubim? Algo muito bacana que eu tenho certeza que a gente vai fazer centenas de alunos virarem a chave de uma vez por todas. A gente separou uma turminha nossa, né? Porque é um acompanhamento individual, exige trabalho, exige a coisa mais valiosa da minha vida, que é o meu tempo. Eu acompanho individual diretamente todos os dias sem contar com as grandes mentorias de desenvolvimento, de transformação de mentalidade. Então, nós preparamos algo muito especial que eu vou deixar o Rubim trazer para vocês. A gente vai ter a oportunidade de estar todos os dias juntos, tá? Em um acompanhamento que eu tenho certeza que vai levar vocês para outro nível, tá? Seja bem-vindo, Rubim. Boa, Rafinha. Bom, gente, é nítido. Eu acho que todo mundo tem a convicção. Quem tem a convicção hoje que o seu maior inimigo é você mesmo? Digita aí, oi. Acho que todos vocês já têm essa convicção. Eu falo muito numa conversa minha com o Davis. O que está faltando hoje para eu estar ganhando o Davis, o que os traders que a gente vê lá fora, que ganham milhões, tá? É ainda a gente matar alguns gigantes internos nossos. E o trabalho que o Rafa tem feito, e eu vejo na prática, ele passou por um momento muito difícil no método, no operacional deles, mas a quantidade de pessoas blindadas, fortes emocionalmente, isso me chamou muita atenção. E o outro detalhe é quando a gente vem de uma sequência de resultados durante meses, super positivo, mas esse número não está sendo igual para os alunos. Por quê? Porque a maior parte dos alunos ainda se auto-sabotam num nível muito alto, é porque realmente a gente precisa intensificar e tratar essa dor. E eu sei que muitos de vocês já chegou a esse nível de consciência. Fala assim, cara, eu preciso matar esse gigante que está dentro de mim, me paralisando, impedindo que eu atinja os meus objetivos. E esse acompanhamento que o Rafa tem feito, se disponibilizando, cada vez mais ele vai ficar exclusivo, basicamente só para isso, tratar emocionalmente as pessoas que já chegaram a esse nível de consciência, que precisam romper isso, que precisam de um tratamento disso e conseguir vencer esse inimigo, que é o maior inimigo do trade. Então, dentro da ETF, muitos de vocês já estão acompanhando várias coisas que a gente está trazendo e algumas delas eu vou compartilhar aqui para vocês na tela agora. Que é o quê? Vem cá comigo. A gente tem um acompanhamento dentro do ETF, dentro da plataforma da ETF, que é o PO3 Black, que é o Personal Trader. E dentro do Personal Trader, a gente está trazendo cada vez mais coisas. A gente disponibilizou, criou ferramentas de inteligência artificial para poder dar possibilidades. Olha isso aqui, ó. Os espaços hoje que a gente tem aqui dentro do PO3 Black. Sala de operação ao vivo, sinais overnight, a primeira inteligência artificial que é o IA Day Replay. O que que essa ferramenta faz, gente? Deixa eu até pegar ela aqui só para vocês darem uma olhada. Cadê? O Day Replay, ela vai fazer uma análise da sua operação no dia, dando um diagnóstico
emocional e também de dados. Vai fazer você aprimorar suas operações. O IA de perfil comportamental, ele vai analisar o seu perfil comportamental e vai dar um diagnóstico. O IA ETF Planner vai te dar um planejamento. E aí a gente tem os sinais, o Mastermind. Ontem eu defini a agenda do PO3 Black a nível de Mastermind. Vão ser 3 sessões de tira dúvida por semana, onde você vai receber um formulário, vai preencher todas as suas dúvidas. E aqui você vai receber o quê? Lives de tirar dúvida onde vai ficar gravado. PDFs, cursos e treinamentos exclusivos. Aulas exclusivas vão ficar disponíveis só dentro do PO3 Black. E um adicional que a gente está trazendo, tratamento de inteligência emocional. Por quê? Porque é o que estava faltando. Então, esse tratamento vai ser individual, feito pelo Rafael, e também em grupo, de forma semanal. Então, toda semana você vai ter um- uma aula de desenvolvimento pessoal, uma aula de inteligência emocional, para potencializar essas coisas. E o que que a gente preparou para você que é do nosso aluno? A gente preparou, primeiro, um diagnóstico, uma análise do seu momento atual para você fazer uma call individual com o Rafael, onde ele vai identificar a sua dor, o que está acontecendo internamente com você e vai te dar um plano. Você vai poder ter uma conversa frente a frente com o Rafael. E para você hoje conseguir ter acesso a conhecer o PO3 Black, que a gente vai ativar todos os recursos dele a partir de segunda-feira, a gente lançou uma nova inteligência artificial também. Quem aqui já tá no mundo das inteligências artificial, digita IA. Quem já está utilizando as inteligências artificial aí, digita IA. Só para ter noção aí, se vocês já estão se atualizando a esse universo. Hoje, para ter noção, gente, eu passo mais tempo com as IAs do que qualquer outra pessoa. Eu fico o dia inteiro conectado com as IAs para aprimorar o meu conhecimento, para desenvolver ferramentas, para buscar conhecimento, para acelerar o meu aprendizado. Digita IA aí, por favor. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Quer ver? Olha a última ferramenta que criamos ontem. Última ferramenta que criamos ontem de inteligência artificial. Vou compartilhar para vocês, se não estão vendo na tela aí. Aqui, ó. Aqui é a IA da ETF. Então imagina, gente, você ter uma IA com toda a base de conhecimento nosso, com a base de conhecimento do ICT. E agora eu quero saber mais sobre um gatilho de entrada. Imagina, eu quero um gatilho de entrada do PO3, mas operando em M15. Ó, vocês estão vendo a tela? Então, né? Quero, ó, um gatilho de entrada do PO3 operando no time M15. Olha isso, gente. Olha isso. A IA é treinada da nossa maneira, com a nossa base de conhecimento. Olha isso. Então imagina você ter um mentor te dando toda a análise técnica. Ah, Gabriel, ó, vamos mais. Quem quer, quem tá gostando aí? Digita 10 aí. Tô mostrando algumas coisas para vocês, você vai ficar em choque. Ó, tá aqui, ó. Ó, vou pegar aqui o gráfico aqui, ó. Vou pegar o gráfico, vou salvar, copiar a imagem.
Vou jogar aqui, ó. Ativo, Nasdaq, time, deixa eu ver o time que tá. H1, me ajuda a entender o contexto. Botei imagem, ativo Nasdaq. Ó, olha isso, gente. 4. Possível estrutura de PO3 invertido de distribuição. Olha isso. Oportunidade de gatilho. Ele começa a dar tudo. Posso desenhar um cenário visualmente com marcações didáticas, ou simular uma entrada em 2015? Pode. Então, a gente criou uma IA mentor da ETF para você estar disponível 24 horas para você, tirando dúvidas, te dando conhecimento. Uma última informação, por exemplo, a gente gosta muito de utilizar o SMT. Quais melhores ativos para operar com SMT? Em quais horários? No time de M1. E aí você vai lá e começa. Tá que tá construindo a imagem aqui. Vou tirar isso aqui da imagem. Ele vai responder, vai te dar para operar com Smart Money Trading no M1 aqui, ó. Olha isso. Índice altamente recomendado. Forex, cripto, horários, dicas. Olha isso, gente. Posso montar um roteiro de rotina de trade diário? Sim. Chocante. Quem acha que é chocante isso aí, gente? Vai ajudar vocês, sim ou não? Com toda a base de conhecimento. Então, isso é mais uma evolução. O quanto que as ferramentas de IA, mais nossa metodologia técnica, mais inteligência emocional, vai ajudar você romper de uma vezada só. Só que nada adianta você ter as ferramentas de IA, você ter a nossa metodologia, se você não vencer quem? Quem que você precisa vencer? Você mesmo. Nada vai adiantar. Então, eu preciso que vocês realmente, é, eu preciso que você realmente tenha uma conversa frente a frente com o Rafael e tome a decisão de ir para outro nível. Eu vou deixar um formulário, gente, para vocês agora, para vocês preencherem. Por quê? Serão poucas pessoas que vão ter a oportunidade. O Rafael tem escassez de tempo. Ele não consegue falar com todos. A gente criou aqui, ó, um formulário até para você responder assim, ó, o porquê que você tem que ser. Vai ter pergunta assim, ó, o porquê que a gente deve escolher você? Qual sua maior dor no trade hoje? Gente, por favor, não fale assim, ó, ansiedade. Não, descreva em detalhes. O que que tá, qual é a sua maior dor hoje? Descreva isso em detalhes. Então, eu vou fornecer para vocês o link para você mandar e Pegar um preencher gancho aí, agora. Rubim, em relação a isso. Gente, e tirem um tempo de qualidade de 5 minutos para preencher um formulário, para eu ter o máximo de informações para quando a gente fizer um diagnóstico, eu e você cara a cara, eu saber no que te direcionar, saber o seu momento. É aí que eu vou conseguir identificar onde está o que você precisa mudar. Entende? Então, e outra coisa, não são todos que vão conseguir. A gente vai separar uma turma de acordo com a minha agenda aqui, não são todos que vão conseguir. Só preencham de verdade quem tem vontade de ir para o próximo nível, de seguir exatamente
o que alguém que tem experiência e resultado vai te direcionar. Se você realmente quer passar para o próximo nível. A gente não tem tempo para o cara que quer ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais. A gente não tem tempo para esse cara. Isso aí a ETF ajuda no grupo. O cara consegue ganhar nos grupos. Mas é para o cara que quer ganhar 10, 15, 20, 30 mil. O cara quer se tornar um grande operador, operando com grande capital da nossa empresa. É esse que a gente vai intensificar. É esse que a gente vai impulsionar. Fechado? Então, preencha com responsabilidade, preencha com carinho e preencha com a convicção de que pode ser a grande virada de chave que você buscou até hoje. Tá? Ó. Exatamente, gente. Porque hoje a gente tem milhares de alunos. Só na live tem mais de 40 pessoas. Agora, nessa parte da manhã, a gente vai fazer uma live no sábado e outra na segunda. Então, se a gente vê que você está preenchendo de qualquer maneira, a gente vai entender que você talvez não é a pessoa que a gente vai disponibilizar de um período para fazer uma chamada com você, para te ajudar a traçar um plano, traçar uma rota. Então, eu preciso que vocês realmente dê detalhe nas informações, que você realmente invista aí, como o Rafael falou, 5 minutos para preencher isso. E quem quer realmente vencer você mesmo e viver do mercado, gente? Digita aí ETF, só para eu saber. Só para eu saber assim, caraca, realmente tem pessoas aqui que estão nessa disposição de viver de forma profissional no mercado, de vencer, de romper as barreiras. Eu preciso que você digita aí ETF, porque eu sei que muita gente está aqui, mas ainda nem tomou a decisão de verdade de viver no mercado. Nem está com aquele embrulho no estômago, com aquela raiva, né, aquela indignação de falar assim, cara, eu tenho que fazer essa parada virar. Não tem outra opção. Tem que fazer a parada virar. Então, se você está nessa indignação, que você não aguenta mais ser sabotado por você mesmo, de toda hora você planejar uma coisa, mas executar o oposto, de você prometer que você dessa vez você não vai fugir da gestão, e aí você vai lá e foge de novo, e isso te dá uma, um sentimento, desculpa falar, de sentir um merda. Porque essa sensação, quando você sabe tudo que você tem que fazer, mas no final tu faz o oposto. Fala assim, caraca, eu não tenho nem a força para vencer, cara, umas emoções. Como que eu vou vencer as coisas na vida? Como eu vou tomar as decisões certas nos momentos mais difíceis que às vezes acontece? Muitas das vezes, algumas decisões que você faz tem que ser rápido, mas que muda a tua vida toda. Em segundos. E se você não vence, você e o gráfico e aquela vela te induzindo, como você vai tomar algumas decisões que podem ser decisões que vão mudar a rota completamente da sua vida? Então, gente, eu costumo falar que uma das coisas que o mercado financeiro me ajudou é se eu venço o mercado financeiro, se eu treino as minhas emoções no mercado financeiro que amplifica, eu consigo tomar outras decisões muito assertivas em outras áreas da minha vida. Então, é um teste emocional absurdo. Então, digita ETF. Eu quero ver quantos realmente vão preencher o formulário, que vão estar realmente investindo. E eu quero que você rompa de vez isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer muito mais conteúdo de inteligência emocional. E não estou conseguindo preencher o formulário. Calma aí. Uai, calma aí. Ah, calma aí que eu vou conseguir. Link de participante. Vou ver se agora. Enquanto ele pega ali, gente, quando vocês estiverem preenchendo o formulário, faz uma autoanálise da tua vida e acha esse ponto de combustão, sabe? De você se indignar. Eu sou do tipo de pessoa que eu não aceito não ser bom em alguma coisa. Eu não aceito, meu irmão. Tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho que ser bom e tenho que ser um dos melhores. Se você cria essa cultura, essa crença, tudo que você fizer, você vai dar seu máximo. Então, de repente, você está passando por um momento muito difícil hoje. Cara, você precisa dominar a habilidade.
de fazer os problemas se tornarem combustíveis. E isso é desenvolvido. Isso é um padrão mental. Isso é uma crença que você fortalece em você e que a partir desse momento, tudo que vier de problema, você transforma em solução. Tudo que vier de problema, você transforma em combustão. Entende? Então, quando você estiver preenchendo, você faz uma alta análise da tua vida. Porque junto com te trazer a solução, você precisa vir com a decisão também. Cara, eu decido fazer tudo o que for preciso para mudar de uma vez por todas. Eu decido. Isso tem que ser uma decisão, irmão. E uma decisão não se abala na primeira dificuldade, uma decisão não se abala na primeira barreira, uma decisão. Porque todas as vezes que você se abalou, que você fraquejou, isso te impediu de chegar onde você tinha que chegar. Então, junto com o formulário, junto com o problema, junto com a solução que a gente vai entregar, tem que vir a sua decisão. Você tem que vir assim, cara, eu tô convicto de que essa é minha última oportunidade. Vou mergulhar como se fosse a última oportunidade, entregar tudo que eu posso, fazer tudo que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Se não tiver essa decisão, não vai adiantar de nada a melhor ferramenta do mundo, o melhor desenvolvimento do mundo. Tem que decidir. Tem que decidir. Vocês não sabem o quanto a família de vocês vão agradecer vocês por essa decisão. Hoje, se você me perguntar, Rafa, qual é a maior conquista que você tem hoje? A primeira grande conquista que eu tenho é imensurável. Dinheiro nenhum poderia comprar. Que é a família linda que Deus me deu. Uma esposa que me ama, tenho duas filhas lindas. E hoje, o orgulho que Deus me proporcionou, e o maior e o bem mais precioso, é que eu estou formando filhos melhores do que eu. Eu, um moleque de favela, que fui criado, estudei em colégio público a minha vida inteira. Hoje eu tenho um orgulho de poder falar que a minha filha está se formando em medicina em outro país. Então, você vê o propósito que a gente tem, os princípios que a gente tem. Riqueza material nunca vai ser o maior benefício que eu tenho, e sim a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha família, no meu casamento, na minha casa. Isso é a maior riqueza que eu tenho. Então, o que a gente faz aqui é por um propósito. Dinheiro, a nossa vida já é transformada. A nossa mentalidade já foi transformada. Então, o que a gente faz aqui para transformar a vida de outras pessoas é por um grande propósito. Eu espero de verdade conseguir fazer com que vocês proporcionem tudo isso para a família de vocês também. Porque um dia lá atrás alguém me ajudou. Eu tive um anjo que me ensinou. Hoje eu quero ser esse anjo na vida de milhares de pessoas. Espero de verdade que vocês sejam, que a gente esteja blindando em algum lugar aí no final do ano e você falando, cara, mudou para sempre a minha vida, mudou minha chave, virou minha chave. Eu vou ficar feliz demais. Isso é que nos paga, né, Rubim? Isso é a nossa recompensa hoje. Ver vidas sendo transformadas de verdade. Um áudio como aquele. Rafa, eu tô feliz, irmão, que no momento turbulento eu não perdi o controle, eu continuei seguindo o plano, eu não quebrei minha conta, que eu já teria quebrado 10 contas. E eu vou recuperar, vou sacar de novo, eu vou seguir. Então isso é extraordinário, isso é bom demais. Deu certo agora o formulário aí, gente? Se deu certo, digita 10. Se deu certo, digita 10. Se abriu aí, perfeito. Se for acabar a live e você for demorar um pouquinho para preencher, gente, copia esse link, cola aí no WhatsApp de vocês para alguém, para vocês não ficarem sem o link, tá bom? Eu vou disparar também no inbox de vocês da Circle, tá, gente? Então é só entrar na Circle que vocês vão receber no inbox de vocês. Vou disparar agora aqui. Só vou passar aqui enquanto o Rubim passa ali, 3 pontos, só para vocês entenderem os 3 princípios que eu trabalho com um aluno meu, né? Qual a escala, os níveis? Primeiro, o meu aluno para de quebrar conta. Primeiro passo. Tem gente querendo alcançar o lucro antes de ter consistência. Aí fica aquele kamikaze. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Primeiro é parar de quebrar conta. É pegar consistência sem erro. Sem perder pro emocional. Vou bloquear a tua mente, pegar consistência. Parar de quebrar conta. Segundo ponto, destravar o saque.
Tu acredita que 90% dos alunos que chegam para mim para acompanhamento individual nunca fizeram saque? Em 2 anos, 3 anos? É assustador. É assustador. Eu espero que não seja o caso de alguém aqui. Mas se for, fica tranquilo. O segundo passo é desbloquear o saque. Aquele aluno, aquele aluno de 3 anos, pela primeira vez ele chegou ao saque. E agora vai ser consistente. Então, primeiro, parar de quebrar a conta. Segundo, desbloquear o saque. E terceiro, escalar capital. Como? Fazendo um gerenciamento de divisão de contas. O nosso principal objetivo, gente, a gente entender o game aqui. O Rubim tem outros negócios, eu tenho outros negócios. E a gente entendeu que a ETF e a Summit podem chegar num nível a passar todos os nossos negócios. Por quê? Porque a gente entendeu qual é o game. Um game que a gente vai construir um império de verdade não é quando você compra um curso, não é quando você compra um teste. Sabe onde a gente vai ganhar dinheiro de verdade, construir um império e deixar um legado, nos tornarmos o maior do Brasil? Sabe quando? Quando a gente formar mais traders de elite operando com grande capital nosso, operando com US$ 1 milhão, imagina. É aí que a gente vai crescer de verdade, vai espalhar um legado, transformando milhares de vidas. A gente falando de você operando com US$ 1 milhão, se você fizer 2% de lucro no mês, só dois. A gente está falando de US$ 20 mil. US$ 20 mil vezes 6 dá 120 mil, cara. E aí a divisão de lucro, 80% pro trader, 20% para a empresa. Então esse é o nosso principal objetivo, formar traders de elite. E é só para isso que existe hoje o acompanhamento. Para isso, para formar traders de elite de verdade que vai viver desse mercado. Não é ganhar um dinheiro em outro, não, é viver do mercado. Viver do mercado é muito bom, irmão. Você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, sem que tempo e dinheiro seja o problema. Esse é o principal objetivo nosso. E a gente está formando um exército, eu não tenho dúvida disso. Cada dia mais feliz, cada dia mais entusiasmado, cada dia mais vendo a mão poderosa de Deus fazendo chegar cada vez mais longe. E que, acima de tudo, que a gente deixa muito claro lá e a gente mostra de que a maior recompensa vai vir dos céus. Que nada, nada na sua vida, se você acha o dinheiro ou qualquer coisa, nada na sua vida vai ser tão transformador quanto a presença de Deus estando na sua casa. Nada. Então, se você junta tudo isso, você vai para outro nível. Finalizou aí, Rubens? Finalizei, irmão. Deu tudo certo. Bom, gente, é isso aí. Preenchem lá o formulário. Eu acho que chegou a hora de você romper e vencer esse gigante que está tirando você. Você sabe que está no processo, você já entendeu o operacional, você sabe que o método funciona, você sabe que as mesas proprietárias é a ferramenta para você escalar, mas você não está conseguindo ter controle emocional para romper. Então chegou a hora de você dar um basta nisso. Eu acho que precisa sim. Eu, uma coisa que em um treinamento do Paulo Vieira, ele falou que se tem algo que não está fluindo, não está se desenvolvendo, não está crescendo, precisa de tratamento. Precisa ser tratado. Você olhar como, cara, eu preciso tratar isso, corrigir isso, para começar a ter resultados diferentes. E muitos de vocês estão nisso. É nítido. A gente consegue perceber desequilíbrio emocional. E, cara, se não tratar isso, esquece. Não vai conseguir ir para o próximo nível, vai ficar andando em looping e no final vai desistir. Então, você precisa realmente desenvolver isso. Então, agarre essa oportunidade, preencha o formulário, troca ideia com o Rafael, que eu tenho certeza que você vai sair com muito mais clareza. Fechou, turma? Tamo junto e até a próxima live. Um Tamo junto, abraço. prazer imenso estar com você, gente. Deus abençoe. Estaremos juntos, tá? Ao longo da semana, eu vou chamando vocês. Fiquem atentos no telefone, que eu e minha gestora vai chamar pessoalmente para marcar um horário na minha agenda. A gente vai ter um horário cara a cara. Eu e vocês, fiquem atentos. E quando a gente marcar, cara, por favor, não furem. Se furar, já perdeu a oportunidade, tá? Porque o horário é muito escasso aqui. Tá bom? Fiquem atentos no telefone que vai chegar uma mensagem minha aí. Um Tamo- abraço. Valeu, gente. Beijo, Rubens. Tamo junto. Fica com Deus, Tamo amigo. junto.